óbvio que a inflação não é transitória, ou pelo menos é menos passageira do que antes eles queriam dizer. E agora, com a decisão de política monetária, o FONC, que é o Copom dos Estados Unidos, se reuniu ontem e hoje e acaba de anunciar que vai reduzir ainda mais os estímulos monetários. A reunião aconteceu então no dia 15, às 4 da tarde foi divulgado o comunicado, estou gravando agora quase 5 da tarde. E em síntese o que eles disseram, deixa eu até colocar aqui, aliás, antes de colocar na tela, só para também fazer uma breve retrospectiva, nas últimas semanas, nos últimos dias, eles já vinham dando a entender que o ritmo de tapering, redução dos estímulos, poderia ser acelerado aqui agora já na reunião de dezembro por conta dessa inflação que sim está pegando. Então, vamos falar da decisão do Fed, depois eu quero mostrar vários indicadores de inflação nos Estados Unidos que mostra o tamanho do problema que o Fed tem pela frente, como isso está repercutindo na economia real, e depois também falar da nossa taxa de câmbio, que apesar de todo o carrego, juros no Brasil em 9,25% e ainda assim não está fazendo cócega no dólar. Então vamos falar também sobre isso. Então, primeiro, aqui a decisão do Fed, liberada hoje, eles finalmente aposentaram a palavra transitória, já não consta mais no comunicado. Eles mantiveram a taxa inalterada entre 0 e 0,25, mas reduziram em mais 30 bilhões o taper, onde eles agora vão começar, a partir de janeiro, comprar apenas 40 bilhões de treasuries, tesouro americano, e 20 bilhões de hipoteca. Ou seja, estavam antes em 120 bilhões, e isso seguiria a perda de vista. Aí alteraram na última reunião para 90 bilhões, então reduziram 30 bilhões. E agora reduziram novamente mais 30 bilhões, então está apenas 60 bilhões por mês. E sinalizaram que na próxima reunião devem também seguir com esse ritmo de redução. Ou seja, a partir de fevereiro, possivelmente vai ser 30 bilhões de estímulos, encerrando possivelmente em março, abril, na pior das hipóteses, maio no máximo, então não há mais estímulo monetário. E aí que vem o ponto. Bom, essa redução, claro que é menos liquidez para o sistema, isso que é um negócio impressionante, porque com a inflação toda do jeito que está, ainda assim o Fed está estimulando, ele não está sendo contracionista, ele está apenas sendo menos estimulativo ainda nesse momento, com a inflação recorde que eu já vou mostrar alguns gráficos. Mas então ele vai reduzir os estímulos, deve encerrar em março, abril, maio, mais tardar do ano que vem. E é o grande ponto que o mercado se preocupa agora, bom, como é que vai ser a elevação de juros? Eu já tinha comentado no último vídeo que a expectativa já estava para meados de 2022, olhando os juros futuros nos Estados Unidos, no euro-dólar, olhando as apostas do mercado pela CME, que é o mercado futuro, pensando na decisão do FONC também, junho de 2022, elevação de 25 pontos base. E então, hoje o Fed, junto com o comunicado, também liberou, deixa eu colocar aqui na tela agora, liberou o chamado dot plot, que são as projeções dos membros do comitê, que são 22 membros, se eu não estou enganado, para os próximos anos. A verdade é que depois de 2023, ou seja, depois do primeiro ano, esqueçam porque não tem a menor validade. Mas para 2022, o que a gente vê é que o ano deve se encerrar, aqui a maior parte dos membros do FONC, acreditando então que teremos 3 altas de juros, ou 0,75 pontos, 0,75%, 75 pontos base, até o fim do ano. Então, de 0 e 0,25, que é a banda alvo atual, iríamos para 0,75 e 1% no fim de 2022. Aí o ponto é quando que vai começar esse início de juros. Ao que tudo indica, deve ser então na reunião de junho, talvez maio. Vamos acompanhar as leituras de inflação nos próximos meses, porque se elas se mantiverem elevadas e até com uma aceleração, isso pode precipitar um aumento de juros ainda mais cedo. Então, é aquilo que a crítica que eu tenho com o Banco Central brasileiro, claro que eu também tenho com o Fed, é óbvio, e eles mesmos acabam se encurralando nessa situação. Mas eu quero mostrar, então, agora a inflação americana, porque a gente teve a divulgação do CPI, que eu nem comentei, foi o CPI nessa semana passada,
onde acho que eu comentei apenas para os assinantes do Follow the Money, onde tivemos o CPI de novembro, que veio em 0,49%, mas a leitura de 12 meses elevou o CPI aqui para 6, deixa eu botar aqui, em novembro, ali ó, 6,8%. E é o maior patamar desde, vamos voltar, década de 2000, década de 90, anos 80, chegando aqui, 82. Então, desde 1982, que a inflação oficial americana não chegava nesses níveis. Então, não dá para dizer que isso é tudo choque de oferta. Sim, claro que isso continua tendo algum impacto. A variante Ômicron está aí, mas por todos os dados que nós temos até o momento, não é mais letal, não está gerando mais complicações em termos de saúde pública no mundo inteiro, então não dá para jogar apenas a culpa na pandemia. Sim, é o grande choque monetário que eu já cansei de falar para vocês, link aqui em cima, quem quiser saber mais sobre essa parte. Mas não vou voltar agora para falar de choque, vamos apenas mostrar como os índices de inflação estão repercutindo esse grande choque monetário. E aqui então, próximo. Esse é um indicador muito bacana, que é o CPI é como o IPCA, é uma cesta de bens e serviços comumente consumidos pelas famílias dos Estados Unidos, brasileiras. Então é uma cesta de bens do cotidiano das famílias. Então tem de tudo, tem preços administrados, tem preços de energia, transportes, tarifa elétrica, alimentação, enfim, uma série de preços. Muitos desses não podem responder a variações mais bruscas da atividade econômica, algum choque de demanda, alguma quebra de safra, alguma coisa assim. Mas alguns preços são muito mais flexíveis e acabam sim tendo uma variação mais rápida do que os demais preços. E o Federal Reserve de Atlanta divulga um desses indicadores que é o chamado Flexible Price Consumer Pricing, o Flexible Price Consumer Price Index. E que na última leitura aqui de novembro veio em 17,9 praticamente, e que é o maior patamar de toda a história desse indicador. Então, de toda a série histórica, que se inicia lá em 1967, essa é a maior leitura do índice de preço ao consumidor flexível. Mas agora indo além, aos preços ao produtor, que também ultrapassaram aqui as máximas de novembro, 22,84, que é o maior patamar ali desde 74. Quase bateu outubro, talvez no próximo mês vá bater, o que nos levaria de volta a 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Vejam o nível do desarranjo na estrutura produtiva global. Mais um preço, agora é o preço ao produtor, apenas os bens finais, excetuando a alimentação e energia, que constaria nesses produtos. Também aqui é o maior patamar em novembro, desde a década de 80, então lá se vai 81. A mesma coisa a gente pode dizer aqui para apenas os bens finais, de demanda final, 13,34% em novembro, maior patamar também desde ali da década de 80, ano 81 praticamente. Mais uma série, preços ao produtor, demanda final subindo 9,6%, essa série vai ser a 2011 apenas, mas é a maior elevação. E o último, para não incomodar vocês, preços ao consumidor, bens intermediários, 21,90%, que é o maior patamar também desde 1974. E se preços ao produtor são antecedentes aos preços no consumidor, para a demanda final, é possível ou plausível, razoável, esperar que isso deve impactar os preços ao consumidor logo mais adiante. É por isso que o Fed tem esse grande problema, ele precisa tomar uma decisão, e agora ele começa a elevar a taxa de juros. E qual é a grande questão para o restante do mundo e para o Brasil, inclusive? É que o Fed inicia então um processo de aperto monetário, e por mais que nesse momento exato não seja tanto um aperto, mas uma redução do estímulo, relativamente a outras moedas, é um aperto monetário. Isso faz com que o dólar ganhe poder de compra frente ao euro, à libra esterlina, ao iene e várias outras moedas. Então, deixa eu olhar agora pela ótica do Dollar Index. Vamos lá aqui, ó. Então, o Dollar Index, que no último ano, ele vem se apreciando,
Então segue ali subindo 96,5. Então o dólar não morreu, apesar da sua fraqueza. Aqui, na verdade, é uma briga para ver quem é o mais fraco ou o menos feio de todas as moedas mundiais. E o que me traz ao ponto do real brasileiro, que é impressionante como, com todo o carrego que nós temos no momento, ainda assim a gente esteja em patamar ali 5,70, hoje chegou em quase 5,74, é o maior nível então desde abril deste ano, então revela que a nossa moeda está muito vulnerável, mesmo tendo uma política monetária bastante contracionista, quase 10%, nenhum país desenvolvido tem nem perto disso, e mesmo os Estados Unidos aumentando, ainda assim há uma distância enorme. Mas como os Estados Unidos agora sinaliza uma elevação da taxa básica para o ano que vem, isso é ruim para a nossa taxa de câmbio, porque é o dólar ficando um pouco menos fraco, se fortalecendo, e pode ser danoso para a nossa taxa de câmbio. E então, olha, o Banco Central continua com esse problema. Claro, tem as questões fiscais, sim, isso é sempre um risco, as questões macro também pesam no nível de câmbio, mas é aquela crítica que eu venho fazendo há tanto tempo, onde o nosso Bacen simplesmente deixa o câmbio flutuar demais, completamente à deriva, num purismo da sacrossantidade do regime de câmbio flutuante, que na minha ótica, para um país emergente, com as características que tem o Brasil, não poderia ser assim. E eu quero, para terminar esse vídeo, mostrar aqui uma fala do Roberto Campos Neto, que foi no evento do Tribunal de Contas da União, no dia de ontem, pelo YouTube, fizeram um streaming pelo canal do TCU, onde participaram Roberto Campos Neto, Ilan Goldfein, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, André Lara Rezende e o Alfonso Celso Pastore, para discutir a atuação recente do Banco Central e uma série de outras questões técnicas. Mas a parte que eu quero mostrar é curta, é sobre a visão do Bacen e do Roberto Campos Neto sobre o regime cambial do Brasil. Então, vamos lá e aí depois volta para mim. Vamos lá. Na parte que o Ilan mencionou sobre a parte de intervenções cambiais, de novo, eu reitero aqui o que a gente acredita, que é o princípio da separação, ou seja, os juros é para a política monetária, a macroprudencial é para a estabilidade financeira e o câmbio é flutuante, a gente tem que intervir em momentos de gap de liquidez. Lembrando que a gente já teve experimentos na nossa história recente, onde, quando se existe a percepção de que a intervenção está indo além de simplesmente gerar liquidez, como no final das contas o câmbio é uma variável de risco, e quem compra e vende câmbio também está olhando para se proteger de alguma outra posição que existe, quando você faz uma intervenção exagerada e existe uma percepção que aquele instrumento perdeu a capacidade de ser hedge, ou seja, eu não vou conseguir me proteger nesse instrumento porque tem uma intervenção artificial causando com que ele não consiga precificar mais corretamente o risco, o que as pessoas fazem, elas procuram outro instrumento de hedge. Então a gente vê claramente que em momentos onde teve essa percepção, a curva longa de juros sofreu um enorme dano, porque as pessoas vão deixar de se proteger no dólar e vão passar a se proteger no juros longo, que é um instrumento muito mais difícil e que não existe uma forma de intervenção tão clara. Então a intervenção ela tem que ser para suprir esses gaps de liquidez, porque você não pode eliminar a característica de hedge que o instrumento oferece. Isso é super importante. Os dois pontos que eu quero destacar nessa fala do Roberto Campos Neto são os seguintes. O primeiro é quando ele fala que o Banco Central adota, então, o princípio da separação, política monetária, taxa de juros, medidas macroprudenciais, e câmbio é uma resultante, regime de câmbio flutuante. E a autoridade só intervém para suprir algum gap de liquidez, que é o que eles chamam de disfuncionalidade do câmbio, algum problema num dia específico, muita volatilidade, necessidade de algum agente, eles entram para suprir essa liquidez pontual, mas não para interferir no nível de câmbio. E essa é justamente uma das minhas críticas, porque eu entendo que essa é uma visão muito purista do câmbio flutuante e que não é adequada para a nossa realidade brasileira, um país emergente, onde essas variações bruscas da taxa de câmbio também têm impacto direto na inflação, que é a meta do Bacen. Então isso acaba tendo um efeito contraproducente para o próprio atingimento das metas de inflação mandato do Banco Central. Essa é a primeira parte da minha intervenção aqui. A segunda questão tem a ver com o que ele falou depois sobre
quando os agentes percebem que há uma intervenção artificial ou que acaba sendo além de um mero suprimento de liquidez, os agentes acabam notando que aquele instrumento de hedge, que o câmbio é uma variável de risco também para o mercado, correto, ele acaba perdendo esse papel de servir como hedge e o mercado vai para outros instrumentos, como, por exemplo, juros futuros, que ele citou, para se proteger das turbulências macro da economia. E claro que ele tem razão nisso, por isso eu digo que, no final das contas, o macro Brasil fiscal, política, perspectiva futura, isso precisa ser consertado e no longo prazo é apenas isso que é capaz de manter um câmbio estável e inflação também. Mas no curto prazo, o Banco Central não pode simplesmente cruzar os braços e dizer, não, o câmbio vai para qualquer lugar. E essa visão de que o câmbio é também uma variável de risco, um instrumento de hedge, sim, mas é preferível do ponto de vista da economia real que os agentes migrem, então, para se proteger nos juros e não no câmbio, que é a principal variável da economia. É o preço da nossa moeda todo santo dia. E variar com essa volatilidade, com esse nível de depreciação, é muito prejudicial para a economia e para a inflação também. E é nesse ponto que eu digo que, bom, se é possível preferir uma migração de risco dos agentes, bom, então deixe que eles migrem para juros longos, mas não vamos deixar o câmbio com essa bagunça toda que foi nos últimos meses e que segue. Volto de novo ao ponto inicial. Estamos com juros em 9,25% e ainda assim não está fazendo cócegas na nossa taxa de câmbio. Então, essa é a minha constante crítica. Como eu já falei em outras vezes, eu não acho que esse Banco Central consegue mudar essa postura, até porque nem entende que essa é a postura correta, como a gente acaba de ver pela fala do Roberto Campos Neto. E se quisesse mudar, trairia mais ruído ainda e talvez fosse ainda mais contraproducente tentar influenciar no nível de câmbio hoje com essa diretoria. Precisaria ser outra diretoria, com outra postura, com outra abordagem, com outra visão, com outra comunicação com o mercado e com outras ferramentas. E não se intervém no câmbio apenas despejando reservas internacionais e torrando as nossas reservas. Não é assim. É muitas vezes no próprio gogó, como eles chamam, formando as expectativas dos agentes por meio de comunicado, por meio de entrevistas, por meio das várias lives que eles têm feito nos últimos meses. É assim também. Mas, então, esse é o resumo da ópera. Fed reduzindo os estímulos, deve acabar março, abril, maio, mais tardar. Juros subindo nos Estados Unidos meio do ano que vem, que é ruim para todas as moedas, é ruim para emergentes, vai ser ruim para a nossa taxa de câmbio e é um problema maior para o Banco Central conseguir levar de novo esse câmbio mais para baixo e com isso também combater